Vereadores adiam um projeto que reduz o valor mínimo de parcela e aprovam nomes de creche e avenida. Sessão solene em homenagem ao líder religioso reuniu centenas de pessoas no plenário da Câmara. Em vigor em todo o país as regras e orientações para a promoção dos direitos e liberdade dos deficientes. E ainda você vai ver a terceira reportagem especial da série histórica sobre prefeitos da cidade. Essas e outras informações no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá! A quarta sessão ordinária da Câmara aprovou por aclamação 2 projetos de lei para a denominação de uma creche no bairro São João, região oeste da cidade, e uma de via pública localizada no bairro Pedregulho, na região leste, propostas pelos vereadores Edinho Guedes e Edgar Sazak. Os vereadores ainda votaram o pedido de adiamento por 2 sessões do projeto de lei que propõe a redução do valor mínimo de parcela paga por contribuintes com dívidas com os cofres públicos e que são beneficiados por lei municipal que autoriza a Prefeitura a conceder parcelamento de créditos do município. A Câmara Municipal de Jacareí realizou na manhã da última quarta-feira a quarta sessão ordinária do ano e teve na ordem do dia a apreciação de 3 projetos de lei. Os 2 primeiros projetos, ambos denominativos de creche e avenida, foram aprovados por aclamação. Situada nas dependências do Educamais São João, a creche lá existente passa agora a se chamar Creche Professor Adirce de Miranda, por iniciativa do projeto de lei do vereador Edinho Guedes, enquanto o vereador Edgar Sazak denominou a antes Avenida 1, localizada no loteamento Jardim Vem Viver Jacareí, que agora passa a se chamar Avenida Antônio Abdon Abraão. O último projeto de lei que estava em pauta por decisão do seu autor, Maurício Raca, foi adiado por 2 sessões. A proposta previa redução do valor mínimo de parcela paga por contribuintes com dívidas com os cofres públicos. Entretanto, o vereador Edinho Guedes usou a tribuna e citou a existência da chamada Lei da Remissão, ou Lei do Perdão da Dívida, que isenta pessoas com rendimentos de até R$ 1.287 a pagar dívidas com a Prefeitura. A minha dúvida é se essa lei não vai induzir ao erro o cidadão pobre que tem direito de pagar 0, de não pagar nada, chegar lá e falar, eu tô aqui, tenho essa renda, quero não pagar nada, por favor. Se não vai induzir ao erro dele chegar lá, putz, agora dividiu a parcela, eu vou lá e vou dividir menorzinho, vai ficar tirando da boca das crianças 25 por mês, R$25 por mês, ao invés de ele zerar a conta dele. O vereador Maurício Raca, então, decidiu adiar o seu projeto de lei, justificando que o melhor seria uma alteração na redação do documento. É que, na verdade, são coisas distintas e surgiu uma dúvida aqui, mas é importante mudar um pouco a redação desse projeto que já existe no Código de Normas da Prefeitura, que quando a pessoa tem algum débito com a Prefeitura e ela quer parcelar, a parcela mínima hoje não pode ser inferior a R$ 53. Com esse projeto, dá o direito de parcelar a metade, ou seja, R$ 26, qualquer débito, quando ela não se encaixa na lei de isenção e remissão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se ela tem direito à isenção ou remissão de IPTU, ela vai dar entrada. Se ela ganha até R$ 1.200, ela dá entrada e ela tem todo o direito. Mas tem pessoas que não se encaixam na lei de remissão e isenção. E outra, não estou falando só de IPTU, estou falando de qualquer débito com a Prefeitura. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica, ou seja, exclusiva de determinada região. Ao longo de todo o ano, pode ocorrer surtos e epidemias ocasionais, sendo mais comum o registro de casos de meningites bacterianas no inverno e das virais no verão. Em 2015, foram registrados 14 casos da doença em Jacareí. A Vigilância Epidemiológica da cidade realiza ações de controle da meningite. A repórter Mayra da Mata traz mais informações sobre a importância da prevenção à doença. A meningite é uma doença inflamatória que atinge a membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal das pessoas. A vacina recebida na infância é um dos cuidados fundamentais para a prevenção da doença. E a partir do momento que tem essa inflamação na meninge, daí vem o nome meningite, e por onde também tem
passa o líquor, né? Por isso que também o diagnóstico é feito através da punção do líquor cefalorraquidiano. A gente faz o diagnóstico. Então, a partir da inflamação, da infecção, dor de cabeça, febre, vômitos. Geralmente os vômitos são em jato. O que é isso? A pessoa assim, mesmo adulto, criança, não fala eu vou vomitar. Ela vomita. Vem assim de uma vez. Por quê? Pelo comprometimento da meninge. Então, toda a UBS, a rede pública, disponibiliza vacina para todas as crianças menores de 2 anos, para 2 tipos de bactérias altamente agressivas. Então, é importante realmente todas as crianças menores de 2 anos estarem sendo submetidas a essa vacinação para proteger, não complicar, não apresentar essa doença, não apresentar complicação e poder evoluir até para óbito. A meningite pode ser desencadeada pela ação de 2 tipos de agentes, o vírus e a bactéria. As mais graves são as bacterianas, especialmente a meningocócica. Na verdade, a partir do momento que a criança ou adulto entra no hospital com os sintomas e é constatado, vai ser verificado qual o tipo que ela está apresentando. Aí é feito o exame do líquor, né, além de hemograma e outros exames, mas o que vai ajudar no diagnóstico é o quadro clínico e o líquor. A meningite viral, todas as 2 requerem internação. A meningite viral é tratamento sintomático e a meningite bacteriana requer tratamento com antibiótico. Referente a uma bactéria bastante agressiva chamada meningococo, essa bactéria exige uma ação importante de controle dessa meningite na comunidade. Então, se faz o diagnóstico de meningite por meningococo, é importante a vigilância ser acionada e ela vai ter uma ação de bloqueio dos comunicantes mais íntimos dessa pessoa. Nos adultos, os sintomas da meningite são febre alta, dores de cabeça e vômitos. Nas crianças, os sintomas são acompanhados da perda de apetite e irritabilidade. Em 2015, o estado do Ceará esteve perto de viver uma epidemia da doença. Em Jacareí, ao longo do ano passado, foram registrados 14 casos de meningite. A vigilância epidemiológica da cidade faz uma ação de controle para evitar a contaminação da doença. Existe uma meningite por meningococo que ela requer uma ação de controle da vigilância epidemiológica. Existe uma pessoa que ela é portadora sã de uma bactéria bastante agressiva e que ela pode transmitir para outras pessoas e no momento que a vigilância sabe que esse caso existe, ela entra em contato com os comunicantes íntimos dessa família para oferecer um medicamento para eliminar essa bactéria da garganta desta pessoa, para ela não transmitir mais essa bactéria a outras. A meningite é contagiosa e transmitida pelas vias respiratórias das pessoas infectadas. Medidas simples como lavar bem as mãos, manter os ambientes arejados e não compartilhar produtos de higiene pessoal ajudam a prevenir a doença. Por isso é necessário estar sempre atento. Existem formas também de se prevenir, por isso que é uma doença de notificação compulsória. O que é isso? Entrou no hospital, houve a suspeita, mesmo que ainda não confirmado qual o tipo de bactéria, tem que ser comunicado à vigilância epidemiológica para ela fazer esse que a gente chama de bloqueio. De 4 em 4 anos é acrescentado no calendário gregoriano, responsável por demarcar o ano civil no mundo todo, o dia 29 de fevereiro. Em 2016 não é diferente. Mas a questão é, você sabe dizer por qual razão os anos bissextos têm 366 dias? E se você não sabe ou tem dúvidas, o repórter Ícaro Leal explica pra gente. 2016 já chegou e com ele o início de um novo ciclo. É um ano bissexto, ou seja, tem um dia a mais do que o comum. Nas ruas as pessoas não têm dificuldades em dizer do que se trata o ano bissexto, ou ao menos têm uma noção sobre isso. Você sabe me dizer o que é o ano bissexto? O ano bissexto, no meu vocabulário, que eu acho para mim, é o mês de fevereiro, seria. Não sei se eu estou enganado. Ano bissexto? Rapaz. O mês de fevereiro, ele tem um dia a mais, né? Fevereiro, 29 dias. O ano bissexto é o ano que tem um dia a mais, né? Um dia a mais no ano.
Mas quando a questão é sobre o motivo pelo qual ele existe, aí sim surgem as dúvidas. Rapaz, agora pegou. Não. Não sei. Eu sei que é bissexto, tem um dia a mais em fevereiro, né? Mas o porquê eu não sei. O ano bissexto foi criado pelos romanos no século I a.C., com a implantação do calendário juliano. Anos depois, o Papa Gregório XIII criou o calendário gregoriano no século XVI, com a implantação do dia 29 de fevereiro de 4 em 4 anos. O ano bissexto, né, ele foi instituído no calendário gregoriano, que é o nosso calendário, e ele parte da premissa que um ano para nós tem 365 dias. Só que na realidade são 365 dias e aproximadamente 6 horas. E aí a gente arredonda para 365. Só que essas 6 horas que a gente deixa de considerar, a cada 4 anos, ela acaba virando um dia, né? 6 vezes 4 dá 24. E a gente acaba compensando essas 24 horas no ano bissexto, que seria o 29º dia do mês de fevereiro. O professor Tiago Selim explica que as coisas do nosso cotidiano teriam problemas caso essa correção não fosse feita com o dia 29 de fevereiro a cada 4 anos. O calendário foi criado justamente para poder alinhar a época da colheita, do início da plantação, que era feito no hemisfério norte e sempre coincide com a primavera. Então, para essa questão de alinhamento, foi feito isso. E se não fizesse essas correções, a gente aí a longo prazo teríamos aí as estações do ano ocorrendo sempre em épocas distintas. Sem contar que hoje em dia tudo é atrelado a esse calendário, né? O GPS, relógios atômicos, a própria internet, sistemas bancários. Então, se não houvesse essa regularização, a médio e longo prazo a gente teria aí sérios problemas. Existem 4 regras para saber se um ano foi ou será bissexto. A primeira delas diz que de 4 em 4 anos o ano é bissexto. A número 2 diz que de 100 em 100 anos não é ano bissexto. A terceira diz que de 400 em 400 anos é ano bissexto. E a número 4 diz que as últimas regras sempre prevalecem sobre as demais. Na prática, os múltiplos de 400 são anos bissextos, como os anos de 1600 e 2000. Os múltiplos de 4 e não múltiplos de 100 também são, como 1992 e 2016. O restante não é ano bissexto. Para memorizar com mais rapidez, basta lembrar que todo ano de Olimpíada tem 366 dias. Na realidade, o período de translação da Terra, que é o que compreende um ano, ele dá quase 6 horas, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Aí, para a gente poder arredondar esses 12 minutos aí que a gente arredonda de 6 horas, a cada 400 anos aí a gente acaba não considerando o ano 00 como sendo ano bissexto. E mesmo assim ainda restam 14 segundos. Isso aí, né, os astrônomos acreditam que vai ter que ser feita uma correção ainda para alinhar o calendário, mas isso aí só depois do ano 3000. A seguir, Câmara recebeu centenas de pessoas durante homenagem a líderes religiosos. O NJ volta já.